Olá, hoje aqui na nossa Vale TV a gente vai falar de TV, né? Televisão. Minha convidada é sensível, responsável, muito comprometida. Natural de Porto Alegre, é filha do seu Pedro N e da dona Rosilia, graduada em jornalismo pela Unicinos, e você com certeza já deve ter visto seu rosto em alguma previsão do tempo da RBS, alguma reportagem ou apresentação dos telejornais da Record, ou ainda mais recente nos vídeos institucionais do governo do estado. Casada com Rafael, a mamãe da Isabela trabalha como diretora de relação com o cliente na agência New PS. Hoje teremos uma conversa de peso com Aline Schneider. Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Grande prazer te receber aqui. Igualmente, Rodrigo. Eu tô numa saia justa. Tu tá usando saia aí, eu tô numa saia justa aqui, né? Porque, bom, de certa forma, tu também tá acostumado mais a perguntar do que responder, né? Sim, Para mim é difícil responder. Mas a responsabilidade para mim é muito grande. Imagina. A gente está acostumado a te acompanhar há muito tempo pela nossa telinha, sentadinho em casa, e poder trabalhar contigo hoje, estar perto de ti, tu tá aqui pertinho da gente em Novo Hamburgo, é muito bacana. Sobretudo contando a tua história e dando um testemunho que é revolucionário aí, porque não é normal as pessoas desistirem e dizerem eu quero outras coisas, tipo, mas tem mais alguma coisa na sua vida? Tu sabe que eu acho que não é normal, mas está ficando cada vez mais comum. E eu vejo isso muito entre os colegas de jornalismo, por exemplo, né, que é a minha área. Não preciso citar nomes aqui, mas gente assim da minha geração, colegas tanto da própria RBS quanto gente da Record, que daqui a pouco trilharam o seu caminho, fizeram tudo o que dava dentro da empresa, chegaram onde queriam, e aí? Para onde eu quero que eu saber vou antes agora? de tudo isso, antes de tudo isso. As pessoas devem, muita gente conhece teu pai. É a agência mais antiga hoje no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul e recentemente, para surpresa nossa, dele inclusive, ele que vai ser agraciado agora no fim do ano, é a agência mais antiga em operação do Brasil. Uau! Eu tive a oportunidade de forma ininterrupta, de conhecer o seu Pedro N, de entrevistar ele aqui também nesse momento. Foi o primeiro homem de propaganda que eu tive o prazer de entrevistar aqui. É uma escola viva, né, pulsante aí, é a New PS. Como é que começou tudo para ti? Natural de Novo Hamburgo, de Porto Alegre, mas criada em Novo Hamburgo. Sim, Como é minha que mãe foi só me teve lá e... Infância e juventude ali. Aqui Ai, pertinho da gente. Sim, muito tranquilo, né? Eu sou filha da instituição evangélica, eu passei pelo pé de moleque pela Dona Lia, que me pegava no colo. Então, aqui em Novo Hamburgo, a gente tem essa coisa do cuidado, assim, mais familiar mesmo, né? Então, tive uma infância muito tranquila, podendo brincar bastante. A minha mãe sempre cuidou muito de mim, a gente não tinha babá, empregada em turno integral, então a minha mãe sempre se virou, trabalhou, cuidou da gente, fazia os afazeres da casa. Hoje que eu estou nesse papel de mãe, não sei como é que ela dava conta de dois e que eu ainda tenho mais ajuda do meu marido do que ela tinha do meu pai, que meu pai trabalhava bastante também, né? E a gente sempre morou e trabalhou perto na época da agência, né? Numa época mais tranquila também, né? Então, assim, eu sempre cresci no meio dos funcionários da agência, né? Não existia uma preocupação com a segurança como existe hoje, né? Isso é um ponto muito mais tranquilo na nossa época ali. Mas né? até pelo local onde a gente morava, eu nunca fui muito de brincar na rua, porque a gente tinha um pátio grande ali na Joaquim Nabuco, então... Aquela casa linda, linda. Que agora não é mais nossa, né? Mas a gente tinha aquele privilégio de ter todo aquele pátio, então eu chamava minhas amigas para brincar ali e era ali que eu cresci. Como é que aconteceu a comunicação para ti? Como é que tu disse que aquilo ali era a tua vida mesmo? Foi muito natural, né? Porque como eu cresci naquele mundo ali... Mas podia ser uma publicitária, ponto.
Na verdade, quando eu fui me inscrever para o vestibular, justamente isso foi bem na época que a Unicinos trocou o currículo. E daí eu tive um insight, assim, vou olhar o currículo da publicidade, por que não dos outros cursos de comunicação? E eu fiz bem isso, botei assim um do lado do outro para analisar quais eram as diferenças. E olhando as cadeiras de jornalismo, nossa, mas eu gosto muito mais dessas cadeiras do que dessas cadeiras. E teste vocacional que nada. Sim, para mim mesma, né? E daí então, se for para escolher, eu vou fazer jornalismo, porque se eu vier a trabalhar um dia com meu pai, isso é eu conversando comigo, né? Então, eu acho que eu tenho mais a acrescentar fazendo isso, que é uma coisa diferente do que ele fazia, do que fazendo a publicidade, que é uma coisa que eu posso aprender com ele na prática. Foi, assim, um sentimento que eu tive na época, e vou fazer jornalismo. Então, foi assim, sabe? Poderia ter sido publicidade? Poderia, mas acabei Desde o primeiro optando momento pelo foi um jornalismo. acerto? Olhou para aquilo ali, as primeiras aulas, as primeiras conversas, porque no primeiro semestre eu comecei a fazer estágio voluntário na TV da Unicinos. Pensei, vou fazer esse estágio voluntário porque daí eu vou sentir se é isso que eu gosto mesmo ou não de fazer. Se eu ver que não é, daí eu vejo que eu vou, se eu troco de curso ou não. Eu acho que quem começa assim, né, e quem está nessa fase de escolher o que fazer, tem que logo partir para um estágio, porque é só o estágio que vai te dizer se aquele ali é o caminho, se aquela é a profissão. Experimentar mesmo. Tem que experimentar. É o que eu sempre digo para quem vem me perguntar qualquer coisa, né? Não adianta assim, depois de formada, e aí o que eu faço? Não, tem que começar desde o primeiro passo. Naquele momento eu cheguei a cogitar fazer um curso de comissário de bordo. Daí eu pensei, não, eu só vou fazer o curso de comissário se nesse primeiro semestre eu não gostar do estágio. Como eu gostei do estágio, acabei ficando. Que bom! Todo mundo ganhou muito com isso. E daí eu fiquei 2 anos na TV da Unicinos, que era o permitido, né? Não podia ficar mais do que aquilo. Tu ia te acostumar a trabalhar nas alturas assim tão facilmente o tempo todo? Olha, o meu médico gastro disse na época que não, porque eu tinha um problema muito sério de gastrite na época, e ele disse, não é a profissão para ti. Imagina. Que graças a Deus se curou com o tempo depois, e ele disse que aquele problema nas alturas só iria piorar. Meu Deus, o que eu vou fazer, né? Acho que não vai dar para ser comissária. Da TV Unicinos para RBS TV. Ainda tive uma passagem pela TV da Igreja Universal, que me ensinou muitas coisas. Depois tive o privilégio de aprender com o pessoal do Jornal NH, que é uma grande escola até hoje. Muita gente muito boa. Nossa, até hoje. Essa semana ainda estive lá dando um beijo nos meus ex-chefes, que até hoje estão lá e são os queridos, né? É uma grande família. Que gente do bem que tem naquele Jornal NH. Eu fico impressionado como forma gente boa, grandes profissionais que estão hoje. Eu sempre tinha escutado isso, aqui, né? inclusive de chefes da própria RBS, que quem passava pelo NH tinha uma outra base. E deu, mas o que será que tanto falam, né? E tive essa oportunidade, não me arrependo, adorei. O povo lá rala bastante, mas é muito importante saber escrever, passar por lá, e a gente fazia tudo na época, né? Eu era motorista, fotógrafa e a repórter, né? A baixa temporal de tudo, não era fácil. Atrás da notícia. E daí surgiu uma oportunidade para fazer um teste na RBS, uma coisa meio às pressas, que eles queriam na época do PAN, que era para ser um programa experimental, acabou não sendo experimental, tanto que o RBS Esportes, que é apresentado pela Alice, está até hoje, né? E eu fui para lá para fazer um teste para apresentar o esporte. Era uma apresentadora e uma repórter que eles procuravam na época. No entanto, o meu chefe na época viu o meu teste, gostou do que viu e me convidou para, em vez de ser free, que era o convite, para ser efetivada e fazer a previsão do tempo. Porque a Letícia de Oliveira, que era quem fazia na época, que agora está na Globo,
ela queria sair da previsão do tempo, queria ir para a reportagem geral. E daí ele dizia para a Letícia, calma, Letícia, eu tenho que achar alguém para o teu lugar primeiro. E daí ele me viu e rolou o convite, então foi... Nunca imaginei, assim, sabe? Hoje eu vejo, assim, amigas e colegas, o que eu faço para entrar lá? E num desespero, porque realmente é uma grande escola, Nossa. né? Eu acho que um desejo de 99% das meninas, especialmente, que fazem jornalismo e que desejam TV, é passar por lá. Acho que quem conseguir tem que ir mesmo, né? E a previsão do tempo, ela é muito destacada em qualquer Muito. espaço, né? É. As pessoas têm muita necessidade. O Adriano sempre fala isso. Pelo Adriano, a gente colocava previsão do tempo a cada 15 minutos na TV, assim. Porque as pessoas têm essa necessidade de prever, né? De enxergar ali na frente. E tu Porque é ocupaste algo esse que espaço. todo mundo quer saber também, Nos né? impacta diretamente em tudo, né? Sim. Então, o dia começa de um jeito, pode terminar de um outro, e a gente sai sem um casaco, já era, sai agasalhado demais, passa carregando o dia inteiro, sai sem guarda-chuva, enfim. Foi muito xingada também, né? Pois então, essa quer dizer, ela é muito visada, porque todo mundo olha, mas também todo mundo cobra, né? Sim. Mas é Te previsão. xingavam mesmo, Me assim? xingavam, até os colegas na própria TV, nos corredores. Mas tu disse que ia chover, tu disse que ia fazer sol. E daí programavam. Imagina para dar o Rio Grande do Sul, né? Sim, mas imagina dentro dos corredores da TV já me cobravam, né? Mas é assim até hoje, né? Todo mundo que apresenta a previsão passa por isso, né? Por isso que se chama previsão, né? Mas hoje em dia, acredito que é mais fácil os prognósticos são muito acertos, melhores, porque né? Supercomputadores que fazem isso, o número de satélites no Rio Grande do Sul também aumentou, então Mas a o Cleocum tecnologia... ouve até hoje, por exemplo, na rádio. O Cleocum acho que está de manhã até... A gente acha que ele não dorme até, né? Porque tu ouve madrugada na rádio, ele está lá dando boletim. Claro que não é ele, é gravado. Sim. Mas é impressionante como as pessoas xingam ele também, não poupam ele. Ah, aquele que fala com a voz daquele jeito mas ele lá. já está acostumado, Cleo. Que loucura Sim, isso. quando eu entrei lá, ele já estava para se Porque aposentar. parece que quebra o jornal e daí passa a falar com a gente uma outra pessoa que conversa comigo ali, né? É diferente do jornal. A Record foi a tua grande vitrine? Olha, para minha surpresa, esses dias, tem um mês, eu encontrei uma pessoa, não sei nem quem é, aqui em Novo Hamburgo, olhou para mim assim, eu vi que ela olhava, acho que era um garçom num restaurante. A senhora é aquela apresentadora do Bom Dia Rio Grande, né? E foi tão surpreendente ele fazer referência ao Bom Dia, porque foi uma experiência de 10 anos, né? Então, ele referiu ao Bom Dia Rio Grande, não à Record, onde eu fiquei 8. Pois é. Ficaste por um tempo muito menor lá no Bom Dia Rio Grande, né? Quanto tempo foi de Bom Dia Rio Grande? Nossa, deu meio ano só. Mas a audiência era gigante. Mas a Record foi ecoou muito mais, Sim, na Record foram 8 anos que eu fiquei e foram muitas possibilidades, né? Então eu fiz muita coisa lá dentro. Eu fiz a reportagem, eu apresentei todos os programas da casa, né? Desde do Rio Grande do Mar, que era ancorado pelo André Har, depois, né? Porque no início não era o Sérgio Stock quando começou. Então, até de noite, quando a Simone entrava em férias, o próprio Balanço Geral, quando o Mota saía, ou aos sábados também. Então, apresentei todos os programas, até da Record News também. Então, foi uma grande experiência. Uma grande experiência que passou. Quero conversar um pouquinho sobre a experiência que passou, sobre os dias de hoje, mas isso na volta do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a Aline Schneider.